Olá pessoal, eu sou o Marcão, muito prazer, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Revelando a Bíblia 2020. Hoje é dia 4/12 de dezembro de 2018. Como vocês podem ver, eu estou aqui no canal da Joyce Hasselman, certo? Ela recebeu um recado, um pacote, um presente, como ela diz aqui nesse vídeo, muito suspeito, né? Tanto é que ela pediu para os seus seguranças abrirem o pacote. E quando ela abriu o pacote, o que havia dentro deste suposto presente? Uma cabeça de porco, uma peruca loira e esse recado que eu quero ler para vocês e mostrar o que significa esse recado. Nós estamos em um período muito perigoso aqui no Brasil, certo? Eu vou falar aqui do Brasil, isso está crescendo no mundo inteiro, mas eu vou falar somente de Brasil porque esse recado foi para um brasileiro. E nós estamos vivendo sim em um momento muito perigoso. Essa vitória do Bolsonaro representa somente uma pequena porcentagem da luta que todos os brasileiros terão que ajudar o Bolsonaro a partir do ano que vem. A luta apenas começou. Porque o que existe de oculto, certo? O que existe de sujo, o que existe de antissemitismo sendo implementado de forma sutil dentro da cultura brasileira, vocês não têm ideia. O antissemitismo está florescendo dentro da cabeça de mentes vazias que acreditam em falsos profetas. Está crescendo bem devagar, só que de forma muito complexa. E para mudar isso, nós precisamos nos unir contra essa cultura que está florescendo, que é a cultura do antissemitismo. O que é antissemitismo? O que é ser antissemita? É pregar ódio contra judeu, é pregar ódio contra Israel, é querer a total destruição dos judeus e de Israel, o mesmo que foi pregado, certo? Que foi implementado de forma eficiente, digamos assim, né? Uma total brutalidade que foi cometida pelo governo nazista na Segunda Guerra Mundial. Como que começou esse antissemitismo no período nazista? Começou através das mentes vazias. Hitler, para implementar o ódio contra os judeus, ele precisava do apoio popular. Certo? E foi na construção de um longo período. Isso não foi somente uma ideia de Hitler, isso floresceu antes dele, né? Tanto que viram ele como um grande messias para ser projetado para lutar contra os judeus, para lutar contra Israel. Isso é para você entender, certo? Eu vou explicar para vocês aqui o que significa esse recado que foi dado para Joyce Hasselman. E é exatamente isso, no meu entendimento, dentro do conhecimento que eu tenho, dos estudos que eu faço já faz um bom tempo, né? Dos enganos também dos enganos que eu cometi em relação a algumas pessoas. E eu falo aqui da minha parte que eu quase entrei nesse jogo antissemita. Por isso que é preciso tomar muito cuidado. Se você não tiver conhecimento da palavra de Deus e você se deixar levar por falsos profetas, certo? Eles estão muito bem vestidos aí de ovelhinhas, mas por dentro são verdadeiras almas de Hitler. São verdadeiros nazistas que querem a destruição de Israel. Então, um recadinho que eu vou me expressar, que eu quero dar para vocês em relação a isso. Quando vocês ouvirem alguma pessoa, qualquer pessoa, seja aqui no YouTube, seja em igreja física, que vocês percebam o que vocês frequentam por aí. Qualquer pessoa que dizer para você que o Estado de Israel é falso, que os judeus são falsos, e utilizando a palavra de Deus, a Bíblia e qualquer versículo da Bíblia para te fazer pensar e te lançar contra Israel, são verdadeiros nazistas, são verdadeiros falsos profetas que estão pregando o antissemitismo de forma muito sutil. É exatamente isso que o governo do anticristo quer fazer. O que ele não conseguiu fazer
de forma eficaz no governo, né, com o Adolf Hitler, ele vai tentar fazer com alguma pessoa que já está no mundo. O anticristo já está no mundo, ele só não se revelou. Só que ele precisa do quê, pessoal? Ele precisa de apoio de governos, ele precisa de apoio de pessoas para se juntar ao máximo contra Israel. Pregar ódio contra judeus, pregar ódio contra Israel, isso não é bíblico. Então, usar qualquer trecho, qualquer versículo, tirar do contexto daquele livro, como muitos desses falsos profetas fazem, para acusar Israel, para acusar judeus, falar que eles não acreditam em Jesus Cristo, isso é antissemitismo. Então vamos lá, vamos entender esse recado que foi dado aqui para mais uma ameaça de morte, né? Não é um recado, é uma ameaça de morte, mais uma ameaça de morte. Então dentro desse pacote ela recebeu uma cabeça de porco, uma peruca loira e esse recado que foi feito com recortes de revistas e jornais, certo? O que está escrito neste recado? Prestem atenção para vocês verem o nível de antissemitismo. Puta judia, você vai sofrer depois morrer. Isso aqui, pessoal. E ainda, olha só o símbolo aqui. No J de judia, da palavra judia, existe o formato do que, pessoal? Aquela velha história que andam pregando. E eu falo para vocês, cuidado com essa história de Illuminatis. Isso é uma história montada por partidos de esquerda, por gente de esquerda que quer a destruição de Israel, quer a destruição da religião, quer a destruição da maçonaria, certo? Você, por falar em maçonaria, você já viu alguém da maçonaria perseguir a religião? Você já viu alguma loja maçônica perseguir, causar perseguição à liberdade das pessoas? Não. Mas, pelo outro lado, a esquerda, o nazismo, o islã, o comunismo sempre perseguiram a liberdade das pessoas, a liberdade de crença religiosa das pessoas, o que não existe, isso é fato, você pode comprovar, desde quando o Brasil foi fundado, certo? Nos países ocidentais, por judeus, pela maçonaria, as pessoas e as entidades sempre tiveram a liberdade de acreditar e fazer o que quiseram. Não é verdade? Isso é fato. Agora vai para a China, vai para o Islã, vê se existe alguma igreja evangélica nesses países. Pelo contrário, se você for pego com uma Bíblia na mão, você vai ser preso e você pode ser condenado à morte, simplesmente por andar com a Bíblia nas mãos. Certo? Então é essa liberdade que nós temos aqui, principalmente no Brasil, que a esquerda, que o comunismo, que o nazismo, o islamismo quer acabar. E isso, essa influência, esse tipo de cultura antissemita é o que está escrito aqui, é o que foi dado para Joyce Hasselman, porque isso é uma fala, isso é uma pronúncia muito usada no islamismo, né? Chamarem mulheres ocidentais, da maneira como elas se vestem, como elas andam, como puta, certo? Isso é um pronunciamento, isso é o que está no linguajar da cultura islâmica. E ainda se utilizando da palavra judia. Isso daqui, pessoal, é o antissemitismo que está florescendo no Brasil. Muito cuidado com essa ideologia. Por isso que eu disse, qualquer pessoa que você ouvir, qualquer pessoa que você ver falando contra Israel, pregando contra Israel, falando que judeus não acreditam em Jesus e blá 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 blá, usando versículos, trechos da Bíblia para fomentar essa cultura, para fomentar essa ideologia, essas pessoas devem ser consideradas antissemitas. Certo? E aí existe aquele negócio, né? Das pessoas ignorantes, das mentes vazias acreditarem, abrirem um canal e cair na mesma lábia dessas pessoas, como eu já caí.
Eu tenho que ser honesto com vocês aqui. Eu já caí muitas vezes na lábia, na conversa dessas pessoas. Só que quando eu percebi, quando caiu a ficha, ainda bem que caiu a tempo. Essa facada que o Bolsonaro, esse atentado que o Bolsonaro sofreu, deixou bem claro, deixou bem visível esse tipo de ação antissemita que está sendo pregada aqui no Brasil com essa cultura. Então, como eu estava falando, na palavra judia, né, existe o símbolo Illuminati. Olha só a pirâmide aqui. Entendem? Isso, pessoal, a esquerda e todas essas culturas que eu disse para vocês, comunismo, nazismo, islamismo, estão se lançando contra as religiões, contra a maçonaria, contra a nossa liberdade, criando uma teoria, várias teorias da conspiração, se utilizando dessa palavra Illuminati. E ainda jogando em cima da maçonaria, ou seja, criando um bode expiatório para conquistar as pessoas a pregarem o antissemitismo. Como mostra nesse recado aqui, pessoal. Isso daqui é um recado antissemita. Isso aqui é uma pessoa que tem um total ódio no coração contra judeus e cristãos. Entendem? Esse recado aqui com a cabeça de porco, uma peruca loira e com esse dizer puta judia, quer mais significado do que isso? Para entender que isso sim é um antissemitismo que está florescendo no Brasil. E aí nós, pessoas de boa índole, pessoas de bom coração, que querem o bem de Israel, que querem o bem dos judeus, que querem o bem dos cristãos e que acima de tudo quer ter a liberdade de ir e de vir e acreditar naquilo que você acredita. Certo? Você tem todo o direito de não acreditar em Jesus, por exemplo. Você tem todo o direito de não acreditar em Deus. Porque Jesus nos deu essa liberdade. Certo? Mesmo você não acreditando nele, você tem a liberdade de fazer isso. Você não é obrigado. Agora, diferentemente de outras culturas, você é obrigado. No islamismo, você é obrigado a acreditar em Alá, em Maomé, você é obrigado a praticar o Corão. E aí, se você fugir, certo? Se você fugir, se você não aceita, você é perseguido. Assim como em culturas comunistas, assim como em cultura nazista, certo? A história está aí. No YouTube existem vários documentos. Eu já coloquei aqui no canal. E se possível vou deixar um documentário para vocês assistirem. O que de fato aconteceu na Alemanha nazista. Com o documento dos americanos que foram lá registrar, ajudar os alemães. As pessoas que foram violadas, digamos assim, pela cultura nazista. Assista. Eu acho que a maioria das pessoas não tem ideia do que aconteceu no nazismo. Não que o comunismo seja menos prejudicial que o nazismo. Não, são dois braços do inferno. Como eu digo aqui, como estou dizendo em vários vídeos, é a grande hidra. Um corpo de Satanás e as três cabeças dessa grande hidra. Comunismo, nazismo e islamismo. É o que está sendo implementado no mundo. Uma cultura de antissemitismo, criando para cima da maçonaria um bode expiatório, conforme mostra aqui. A pessoa que fez isso, pessoal, sabe muito bem o que ela está fazendo. Porque ela está pregando exatamente essa cultura com o bode expiatório dos Illuminati e da maçonaria. Olha só o símbolo aqui. O símbolo dos Illuminati, como eles dizem. Cuidado, pessoal. Cuidado. Não acreditem nessas pessoas. São falsos profetas pregando de forma muito sutil. Isso que é o mais perigoso. É o tipo de doutrina, né? São tipos de pessoas que conseguem se infiltrar na mente das pessoas de forma muito complexa na cabeça das pessoas e fazer uma lavagem cerebral. Do mesmo jeito que floresceu no nazismo. Demorou anos, mas eles conseguiram
entrar na mente das pessoas para pregar o antissemitismo. Repito, não existe isso na Bíblia. Qualquer pessoa, prestem bem atenção no que eu vou dizer, qualquer pessoa que usar trechos da Bíblia, versículos da Bíblia, para te lançar contra Israel, é um falso profeta e é um antissemita. Está querendo que você pregue ódio contra os judeus e contra Israel. Isso não existe, tá bom? Então, esse vídeo, vocês podem clicar no link aí abaixo, tá? Aqui abaixo do vídeo, para vocês assistirem. Perdão, pessoal, para vocês verem o que aconteceu com a Joyce Hasselman recentemente no final do mês de dezembro de 2018. Eu fico por aqui, um forte abraço a todos e fiquem na paz de Deus.